Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Como é que vocês estão aí? Estamos juntos aí na leitura. Hoje a gente vai ler Deuteronômio 25 e 26, o Salmo 90. E como ontem eu não consegui ler o último capítulo de João, então o objetivo hoje é ler capítulo 21 de João e também o primeiro capítulo de Atos, tá bom? Vamos orar? Deus de amor, pedimos, Pai, que o Senhor nos auxilie na tarefa que temos agora de ler e meditar na Tua Palavra, que o Senhor nos dê ânimo, nos dê saúde, nos ajude, ó Deus, a perseverar nessa nossa empreitada. Abençoa-nos, em nome de Jesus oramos. Amém. Deuteronômio 25. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Então, 40 açoites seria a pena máxima, né? Essa disciplina física na lei de Deus poderia servir justamente para aplacar o ímpeto do mal, né? Claro, quando não fosse algo que exigisse a pena capital, a pena de morte. Né? Versículo 4. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Às vezes a gente vê algumas leis pequenininhas assim no meio do percurso, né? Mas devemos lembrar aqui que é um discurso de Moisés. Então nem sempre é muito ordenado, muito, como é que eu posso dizer, organizado da forma como a gente esperasse, né? A gente pensa em temas, em subtemas, etc. Mas aqui nós vemos uma série de leis sendo enunciadas, sendo colocadas. Né? Por exemplo, essa lei do versículo 4 está dizendo: não amarre a boca do boi quando estiver pisando trigo, ou seja, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Se ele for privado de se alimentar enquanto ele estiver trabalhando, isso não é certo. Isso não é certo nem para o boi, nem para o ser humano. O apóstolo Paulo vai usar, inclusive, essa lei aqui lá em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, como uma referência aos homens, especialmente aos presbíteros e pastores que se afadigam da palavra, que trabalham com a palavra. Então, é uma lei que não está diretamente relacionada a essa lei anterior, no caso, né, para haver um julgamento justo, para que haja uma punição justa, para que ninguém seja humilhado. Talvez a conexão que possa haver é justamente essa, né? Um compatriota seria humilhado se recebesse mais do que 40 açoites. Talvez uma conexão seria no sentido de que quando o boi tem a boca amarrada enquanto ele está trabalhando, é como se ele estivesse sendo humilhado. Talvez essa é a conexão mais próxima que a gente poderia fazer dessas duas leis. Se dois irmãos morrerem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, a lei do levirato, que a gente já leu sobre isso em outros contextos. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado.
Aí a ideia é de humilhação mesmo, né? Talvez essa é a conexão aqui, ó, da humilhação, humilhação do boi, e aqui é a humilhação do descalçado, né? Então, era o certo, né? É que o irmão do falecido aceitasse casar com a cunhada, que não teve filhos, obviamente, né? Para quê? Para que o nome do seu irmão fosse preservado através de um filho. Então, essa questão do nome, da memória, da descendência, sempre foram valores muito grandes na mente do povo de Deus, no coração do povo de Deus. E a coisa vai se perdendo, né? Hoje em dia, o que que é o nosso nome? O que que é a nossa memória? A gente não está preocupado com isso, a gente não está preocupado com ninguém mais, né? A gente, enfim, a gente se deixa guiar hoje as nossas decisões pelas nossas vontades, pelo nosso prazer, pelo nosso egoísmo, pelo nosso conforto, e outros valores a gente tem desprezado, né? Versículo 11: Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Então, quer dizer, mesmo que o marido dela esteja numa briga, esteja até perdendo e ela precisa ajudar, mesmo assim ela não pode pegar no órgão genital do homem que o fere. Até na briga tem limites, tem que brigar dentro das regras. Né? E eu não estou zoando a coisa, é isso mesmo. A gente não pode abrir mão de uma questão moral em circunstância alguma. Né? Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tijolos de medidas. Ou melhor, não tenham em casa dois tipos de medidas, perdão. Um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Olha que interessante essa lei. Quando se faz a medição do peso de alguma coisa, né, sempre foi relativamente fácil burlar essa questão, essa medição, para obter vantagens. Então ele está dizendo, olha, vocês não podem ter dois pesos e duas medidas. Se você está vendendo arroz, você produz arroz, você está vendendo arroz, não é porque alguém lhe favoreceu anteriormente, porque alguém é seu familiar, que você vai vender o que seria 1 quilo, né, o preço de 1 quilo, pondo 1,2 kg, por exemplo. E aquela outra pessoa que não te favoreceu e está comprando de você, você muda então a medida e você cobra 1 quilo, mas você põe 800 gramas ou 900 gramas. Então, essa questão do peso, da medida justa, isso é importante. E a gente precisa, lógico, a gente não vive mais numa sociedade agrícola ou numa sociedade de troca, mas cada um tem a sua área de atuação. E a gente precisa ser justo no tratamento com as pessoas. Né? Eu, como pastor, eu preciso ser justo e tratar todos de uma forma equilibrada, de uma forma correta. Eu não posso favorecer mais o que são mais afáveis comigo. Não posso tratar melhor os que são afáveis comigo e pior os que não me são tão carinhosos. Né? Eu preciso ter um equilíbrio na minha relação. É claro que as relações são diferentes, né? Mas eu não posso ser injusto nas minhas relações. A ordem para destruir os amalequitas. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito.
Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. A gente vê vários mandamentos, a gente já leu muito sobre isso, vários contextos, em que Deus fala para não se vingar. E alguém poderia olhar uma lei como essa aqui, um mandamento como esse aqui, e se lembrar disso e falar, nossa, há uma contradição aqui, né? De fato, aparece vingança isso daqui. Só que existe uma diferença entre a gente agir, né, ou no caso o povo de Deus aqui, agir por conta própria, uma vingança pela honra do seu próprio nome ou da sua família, e agir quando Deus diz para agir. Por exemplo, aquele caso dos siquemitas que foram mortos pelos filhos de Jacó. Lembra do príncipe, do filho de Siquém, que violentou a Diná, filha de Jacó? Eles foram e se vingaram. Eles fizeram isso por conta própria, um ímpeto próprio natural. Já aqui, existe uma ordem clara de Deus para que isso seja feito, né? E aí a gente deve lembrar daquilo que eu já falei várias vezes, né? Toda a guerra que está pela frente, todos os mandamentos que vêm de Deus para destruir todos aqueles povos, tudo isso se dá por quê? Porque Deus está acertando contas com aquelas pessoas, com aqueles povos. É uma guerra santa nesse sentido, de Deus exercendo seu juízo sobre aquelas nações. Então a gente não pode perder de vista isso. O Deus soberano pode fazer isto. Agora, nós, nas nossas limitações aqui, né, e envolvidos de sentimentos egoístas e vingativos, a gente não pode agir dessa maneira. Tá? Deuteronômio 26, a gente leu o 25, agora o 26. Ao entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor seu Deus lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então ele está dizendo que as primícias precisam ser dedicadas ao Senhor. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e ele dirá: hoje declaro ao Senhor seu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. Olha que bonito, né? Ele ia chegar com as primícias da terra e ia falar para o sacerdote: hoje eu declaro que o seu Deus, declaro ao Senhor, o seu Deus, que eu entrei na terra que o Senhor me deu, como juramento. Deu como juramento aos nossos pais. Declaração maravilhosa, né? Declaração de posse, de alegria. O Senhor me abençoou. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor seu Deus. Então você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Que bênção. Então você as colocará diante do Senhor seu Deus e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas
e os estrangeiros que morarem onde você vive. Era muito comum, eu acho, mais antigamente, né, as pessoas pensarem, poxa, eu pedi tanto a Deus um novo emprego e agora esse primeiro salário eu vou dar uma oferta generosa ao Senhor. Pedi tanto a Deus uma casa, pedi tanto a Deus um casamento, pedi tanto a Deus um filho, e agora eu vou apresentar ao Senhor essa oferta, essa, esse fruto, as primícias do que Ele me deu para o Senhor. Né? E tem sido cada vez mais escasso essas coisas. A gente só pede quando a gente recebe a pouca gratidão no nosso coração. Que Deus mude essas coisas no coração do seu povo, para que a gente seja um povo mais agradecido. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem das cidades de vocês. Depois, diante do Senhor, seu Deus, você dirá: tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens dado, me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi, quando estava de luto, e deles nada tirei, estando impuro. Nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, assim eu fiz. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa, Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Então, esse é um trechinho aqui que Deus está ensinando. Olha, quando vocês forem dar a oferta ao Senhor, digam isso. Digam isso. Não basta dar, olha que interessante aqui, né? Nesse capítulo 26. A gente está vendo o seguinte, que não basta chegar lá e entregar a oferta, entregar o dízimo, entregar a primícia. Você tem que dizer alguma coisa. Você tem que declarar a sua gratidão, declarar o seu reconhecimento da bênção do Senhor. Olha que princípio interessante, né? No culto a gente não tem um espaço exatamente para isso, né? Mas é algo que a gente precisa fazer em oração, talvez fazer com aqueles que são nossos líderes, né? Os presbíteros, talvez os pastores, falar, olha, isso aqui é em razão do que Deus me deu, né? Eu estou fazendo segundo o mandamento do Senhor, porque Ele me abençoou, né? Aqui, e veja que aqui é uma oração, na verdade não é nem uma declaração para ninguém, é uma declaração para Deus, que encerra, por exemplo, aqui, ó, olha, Senhor Deus, desde a tua santa habitação e abençoa o teu povo, abençoa a terra que o Senhor nos deu. Que bênção. Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos. Guardarão os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim, ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez para que vocês sejam povo santo ao Senhor, seu Deus, como ele falou. Então, uma exortação final à obediência nesse segundo discurso. E todo esse contexto sempre tem a ideia de uma reafirmação da aliança. Olha aqui, ó. Hoje vocês declararam que o Senhor é Deus de vocês. Uma aliança, um compromisso. Que vocês guardarão seus mandamentos e tal. E hoje o Senhor declarou que vocês serão seu povo próprio, assim por diante e tal. Então há declarações, há votos, há promessas. Isso aqui também praticamente inexiste, né,
no nosso contexto, né, de vida cristã, essa questão das declarações. A gente tenta talvez algo próximo disso seja o compromisso de profissão de fé que novos membros fazem nas igrejas, pelo menos a igreja presbiteriana a qual eu faço parte, né? Então, aquele que se candidata como um novo membro, que professa a fé em Cristo, ele assume compromissos, vários compromissos, né? Não só o compromisso de fé, né? De crer em um só Deus, vivo verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, compromisso é, de reconhecimento dos seus pecados, de crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas ele também declara sua submissão em relação à liderança da igreja, declara sua submissão, antes disso até, à palavra de Deus como única regra de fé e de prática, seu compromisso de dar um bom testemunho na igreja e no mundo, seu compromisso de sustentar a igreja moral e financeiramente, né? E aqueles que batizam seus filhos assumem um compromisso de ensinar seus filhos a ler, para ler sua Bíblia, ensinar seus filhos a orar, trazer seus filhos à casa do Senhor. Então, é uma igreja pactual. Por quê? Porque a Bíblia revela um Deus que se relaciona com os homens por meio de pactos, de alianças. Então, nesse término desse segundo discurso, nós temos aqui esse fechamento aí, essas declarações. E aí, a partir do próximo capítulo 27, nós teremos o terceiro discurso de Moisés. Agora vamos para o Salmo 90, que inicia o livro 4 dos Salmos. E, interessantemente, é uma oração de Moisés. O livro dos Salmos foi compilado séculos depois de Moisés, mas esse é um texto que foi preservado, escrito por Moisés, chamado aqui de Homem de Deus. Um salmo muito interessante. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, um salmo belíssimo, nos faz pensar
Pensar na vida, pensar em Deus, pensar que muitos dos nossos anos se passam em adversidades, em dificuldades, sob a ira de Deus. Certamente por conta do nosso próprio pecado, por conta do pecado do mundo, nós somos afetados. E aí, para a gente crescer em sabedoria, a gente precisa aprender a contar os nossos dias. Aprender que nossos dias passam, aprender que a nossa vida é breve. Isso nos traz sabedoria. A tendência é que alguém que pensa sobre essas coisas vai viver melhor a cada dia. Quem nem pensa na morte, quem nem pensa que tudo vai passar, quem nem pensa no valor de cada instante diante de Deus, acaba desperdiçando o tempo. E essa não é uma maneira sábia de viver. Então que Deus nos ensine a contar os nossos dias, que nós nos saciemos com a bondade de Deus a cada manhã, que Ele nos dê alegria todos os nossos dias e contentamento. Como é difícil ter contentamento. Que Ele nos dê alegria por cada um dos dias de aflição e de angústia que suportamos. E esse finalzinho aqui, uma oração tão pertinente, né? A gente que labuta no reino de Deus, e eu digo a gente, não só os pastores, presbíteros, líderes em geral, irmãos comuns, irmãs tão valiosas que trabalham tanto. A gente trabalha tanto, mas se o Senhor não abençoar a obra das nossas mãos, se Ele não confirmar tudo aquilo que a gente tem feito, enfim, tudo vai passar e não vai ter resultado proveitoso para a glória dele nenhum. Então, essa oração seja a nossa oração. Que a graça de Deus esteja sobre nós e que Ele confirme tudo aquilo que a gente tem feito. Que Ele confirme. Porque os nossos maiores esforços não serão o suficiente para o tamanho dessa obra que Ele quer que a gente faça. Bom, vamos agora a João 21 para terminarmos a leitura, o último capítulo de João. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Então, uma meia dúzia ali. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. E os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eles voltaram a trabalhar no trabalho que eles tinham anteriormente, né? Alguns vão refletir nisso aqui e vão pensar: olha, parece que eles desistiram de tudo, né? Desistiram da caminhada com Jesus e voltaram a trabalhar. Não sei se é exatamente isso que o texto quer que a gente pense, mas o fato é que realmente eles foram pescar naquela noite e não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, o João, que está escrevendo esse texto, disse a Pedro: É o Senhor! E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem.
Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e, mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que o Senhor se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Que cena incrível! E esse episódio lembra muito aquele do início, de quando Pedro praticamente conheceu Jesus. Foi num contexto como esse. Lucas 11 ou Lucas 5, acho que foi Lucas 5, que tem uma pesca maravilhosa também, né? Muito interessante como Jesus se manifestou a eles, mostrando o seu poder, a sua provisão, né? Mostrando que quando o seu povo se orienta pela sua palavra, vai encontrar os peixes, né? Vai lançar as redes e os peixes vão vir. Eu tenho uma mensagem nesse texto e eu faço aplicações missionárias a respeito disso, né? Quando a igreja é orientada pela palavra de Deus, orientada pela voz do Senhor, nós lançamos as redes, né? E Deus envia os peixes, os novos discípulos que Ele quer que a gente faça. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha só, com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Quer dizer, até o tipo de morte que a gente morre é para a glória de Deus. Mas essa conversa de Jesus aqui é muito interessante, né? Jesus conhecia o profundo do mar, sabia onde os peixes estavam, e conhecia também o profundo do coração de Pedro, muito melhor do que ele próprio. Ele tinha assumido que estaria disposto a ir com Jesus até a morte, mas na mesma noite ele negou Jesus 3 vezes. E aqui, Jesus leva Pedro a pensar no que está lá no fundo do coração dele. Você me ama mesmo, Pedro? Você me ama mesmo? Você me ama mesmo, Natan? Você me ama mesmo, Elisana?
Jesus pergunta: Você me ama mesmo, Regiane, Aline, Vanessa, Antonieta? Você me ama mesmo, Guilherme? Acho que tem mais de um Guilherme lendo. Você me ama mesmo, Selma, Adriana, Leonor, minha tia Leonor, tá sempre aí. Eu vou acabar esquecendo de alguém. Você me ama mesmo, Nelson? E tantos que nem deixam comentário, eu nem sei. Você me ama mesmo, Sandra? Jesus pergunta: Você me ama mesmo? Tem a Rafafs, esqueci o nome dela, não sei se é Rafaela. Agora eu fiquei na dúvida. Ela já escreveu aí, cientista. Natan, você me ama? E a cada vez que ele perguntou, ele disse: Apacente os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. E eu mencionei recentemente, né, o último sermão que eu ouvi acho que primeiro e último, porque quando eu era criança eu ouvi ele pregando, mas eu não me lembro de nada do que ele disse. Reverendo Luiz Roberto. E eu ouvi esse sermão dele. Inclusive o pai dele, o presbítero José Luiz, queridíssimo, 96, 7 anos por aí. Ele me mandou esses dias atrás uma menção a esse texto sobre amar o Senhor e apacentar suas ovelhas. E o ensino do pastor Luiz, com base nesse texto, é que o amor a Jesus precede o serviço a Ele no pastoreio das ovelhas. E essa é uma questão que desafia o coração meu e creio que de todos os pastores. E de todos que estão envolvidos no ministério de alguma forma, no discipulado de outras pessoas, enfim. A gente ama o Senhor antes de qualquer coisa. Porque o serviço a Deus não faz sentido sem que o amemos. Sem que esteja no nosso coração o amor por Ele. Que Ele nos mova ao amor por Ele, acima de tudo. Que seja o nosso coração, o nosso amor por Ele, o amor que excede todo entendimento. Um amor que seja com toda a nossa mente, com toda a nossa força. E que por amor a Ele a gente se disponha a pastorear, servir e amar os discípulos que Ele põe para a gente cuidar. Então Pedro, voltando, se viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Pedro olhou o João chegando, estava seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Pedro olhou, olha, ele está vindo ali. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Ai, que coisa, né? A gente tem muito disso, né? Ah, você está falando de mim, mas olha, e aquele ali? A gente nunca assume a coisa só pra gente, né? A gente tá sempre atrás de alguém para botar a culpa. Bom, tá, eu vou morrer desse jeito, que ele tinha acabado de falar, né?
Eu vou tá velho, vou estender as mãos, vão fazer o que querem comigo, tal. E esse aí? E ele? Ele vai se lascar também ou não? Ai, ai. E quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria, o João. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas ele disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Jesus está dizendo: Olha, você não tem nada a ver com ninguém. O meu propósito para a sua vida é o meu propósito para a sua vida. Não importa o que vai ser feito do outro. Não importa como o outro vai atuar, o que o outro vai fazer. E eu, como professor, eu vejo o tempo todo isso na escola. Esse ímpeto dos alunos, do ser humano mesmo, né? Em olhar para o próximo, olhar para o outro, para ver se o outro também vai ser punido, como nós estamos sendo punidos, se eu vou receber o bem que o outro também está recebendo. E Jesus fala: olha para a sua própria vida. Eu quero fazer de você algo diferente do que eu quero fazer do outro. Então, quanto a você, apacenta as minhas ovelhas. Faz o teu trabalho. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Esse discípulo, o amado do Senhor, que se reclinou sobre a sua cabeça. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, João foi seletivo. Ele escreveu algumas coisas. De tudo o que Jesus fez, ensinou. E é um livro maravilhoso para a gente conhecer, para a gente refletir nas coisas de Deus. Muito bem, se você leu João comigo, deixe seu comentário aí. Eu li João em 2023. Eu li o Evangelho de João em 2023. E agora a gente vai ler também o primeiro capítulo de Atos. Eu não sei quanto tempo nós já estamos aqui lendo, mas talvez seja o caso de você fazer uma pausa, de você continuar assistindo depois. Não sei. Se você tiver com ânimo, vamos nessa. Esse é um livro escrito por Lucas. Tá? É a continuação do Evangelho de Lucas. Então, terminamos de ler, deixa eu só fazer um breve comentário. A gente terminou de ler os evangelhos. A gente leu Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. E agora a gente vai ler o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, um livro muito interessante também. Foi escrito pelo terceiro evangelista, que é Lucas. Ele começa dizendo: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, esse é um prefácio, é um livro escrito para Teófilo, né, um homem que a gente não tem muitas informações sobre ele, talvez alguém que financiou o ministério de Lucas, enfim. Então ele está narrando, né? No primeiro livro ele escreveu as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar.
E agora esse livro de Atos, que vem após a ressurreição de Cristo, né, uma narrativa do que aconteceu depois, até o ano 30, mais ou menos, depois de Cristo, ou depois da morte de Cristo, melhor dizendo, né, por volta do ano 60, portanto, a gente vê então que Lucas vai escrever o que Jesus continuou a fazer através dos seus apóstolos, por meio do Espírito Santo. Então, Jesus vai subir aos céus, mas os seus apóstolos e os seus discípulos vão continuar a obra sob a sua direção, com a sua bênção, com a presença do seu Espírito. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Eles ainda tinham uma ideia de uma implantação de um reino político, do Senhor Deus assumindo o trono de Israel literalmente. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês, e agora o versículo 8 é chave para todo o livro, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Jesus aqui no versículo 8 dá o plano que eles deveriam seguir. Qual que é o plano? Eles iriam aguardar a descida do Espírito Santo sobre eles e deveriam então ser testemunhas de Jesus no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria até os confins da terra. O plano de trabalho era esse: irradiar o testemunho de Cristo a partir de Jerusalém por todas as regiões, mais perto, um pouco mais longe e até os confins da terra. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram com Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Olha aí, parece que os irmãos de Jesus finalmente se converteram. Então, todos os apóstolos, exceto Judas, que havia morrido, havia tirado sua própria vida, eles perseveravam unânimes em oração. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: por que está escrito no livro dos Salmos? E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo.
Então, Pedro se pautou nesse versículo aqui dos Salmos, Salmo 69, versículo 29, a questão de ficar deserta a morada de Judas, quer dizer, enfim, acabou para ele. E no Salmo 109, versículo 8, que outro tome o seu encargo. Ou seja, Pedro está dizendo, como um líder que está despontando ali, está dizendo que é importante que eles escolham um outro para assumir aquela liderança, aquele papel que foi de Judas. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, não é o Barrabás, é o Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então Matias foi o escolhido, embora nada mais sobre ele é dito. Até o capítulo 12, se eu não estou enganado, Pedro é o personagem principal no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ou poderiam ser os Atos de Jesus Cristo por meio dos apóstolos no poder do Espírito Santo. Enfim, até o capítulo 12, Pedro é o agente humano principal, o personagem principal dessa história. A partir do 13, o personagem principal é Paulo. Paulo, que vem a se tornar apóstolo. Ele se converte no capítulo 9, mas só no capítulo 13 é que ele começa a ganhar uma projeção maior e ocupa então a cadeira de personagem principal até o final do livro. Então, esse é um detalhe aí para a gente considerar, tá? É isso então. Deixa eu fazer aqui a marcação. Ontem eu deixei amarelo porque faltou a leitura de um capítulo, mas hoje já vamos completar, né? Então deixa eu tirar o amarelo aqui do João 21. Então hoje, 90º dia de leitura bíblica, e encerramos então a leitura de hoje. Que Deus abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.